conformidade à tua vontade. Seja glorificado o teu nome, Senhor. O Senhor é que dá a palavra, o Senhor é que fala aquilo que o Senhor quer falar. Seja com ela hoje sempre. Amém e amém. Tome seu assento em nome de Jesus. Toda atenção à palavra de Deus. Glória a Deus. Também cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu louvo mais uma vez na sua presença para reunidos adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Quero ler aqui no livro de Lucas. Lucas, capítulo 7. Glória a Deus. E o versículo 11 ao 17. Do Evangelho de São Lucas 7, 11 ao 17, que nos diz: a ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém? É uma palavra maravilhosa que o Senhor nos fala nessa noite e nos mostra um grande exemplo sobre o filho da viúva que estava morto. Anteriormente, no capítulo 7, Jesus ele estava saindo de uma cidade chamada Cafarnaum. E a palavra do Senhor nos mostra que um servo de um centurião, ele estava quase à morte, se encontrava enfermo. E eu vejo que aqui na palavra do Senhor, no capítulo 11, se fala de um filho único que essa viúva tinha, pois já havia falecido seu esposo e tudo que lhe restava era o seu filho. O único que ela tinha havia falecido. A palavra do Senhor nos mostra que o servo do centurião, ele estava quase à morte, e este já havia falecido, que era o filho da viúva. A palavra do Senhor também nos mostra que nessa passagem havia dois cortejos. Um que vinha entrando na cidade, que era a cidade de Naim. Vinha um cortejo junto com Jesus, que era o cortejo da vida. Pois, além da multidão que o cercava e andava com ele, tinha também os seus discípulos. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus vinha entrando na cidade de Naim com os discípulos e aquela multidão. E a outra multidão com o cortejo, que era o fúnebre, ia sair da cidade para sepultar o único filho que aquela viúva tinha. E a palavra do Senhor nos mostra que ao chegar à porta da cidade, aquela mulher, ela teve um encontro com Jesus. Jesus viu a aflição do coração que ela estava. E a palavra do Senhor não nos mostra em nenhum momento essa mulher lhe falar nada. E eu observei que em outras passagens dos milagres que Jesus operou, sempre havia alguém que, quando estava enfermo ou à beira da morte, sempre tinha algum mensageiro que ia até Jesus, procurar onde ele estivesse, para que viesse a operar um milagre, ressuscitar, curar. E aqui nessa passagem dessa mulher, eu vejo que ninguém saiu para procurar Jesus, para ressuscitar o único filho que restou para aquela mulher. Pois, havendo morto já o seu marido, a esperança daquela mulher só restava no filho que ela tinha. Pois sabemos que na palavra do Senhor nos mostra que o Senhor, ele sempre se compadeceu, dos órfãos e das viúvas. E
Em nenhum momento alguém quis a socorrer, pois chegou seu filho a morrer, e naquele momento em que a multidão ia sair da cidade, pois pela palavra do Senhor nos mostra que naquele tempo os enterros tinham que ser feitos fora da cidade, eram sepultados fora, porque era costume das cidades judaicas, porque na palavra do Senhor no Velho Testamento nos mostra que aquele que tocasse em um defunto ficaria impuro, e em nenhum momento as pessoas poderiam tocar sobre o cadáver, mas teve um que chegou, que é Jesus, que deu a vida. Ele estava à porta da cidade. Aquela mulher a seguia calada, creio que estava chorando, quem sabe os seus parentes distantes estavam naquele momento, mas em nenhum momento alguém chegou a procurar um socorro para aquela mulher. Mas a vida, ela estava no muro, perto da saída da cidade. Enquanto Jesus vinha chegando, ele avistou de longe aquele funeral ao sair para fora da cidade, e ele marcou um encontro naquele momento. A palavra do Senhor nos mostra que ele parou e com um olhar de misericórdia chegou até aquele esquife, que é o caixão, e tocou naquele jovem, e o jovem se levantou. A palavra do Senhor nos mostra que o cortejo da morte era a dor, sem esperança, que saía de uma cidade. Uma multidão que seguia aquela mãe viúva que levava seu filho a ser sepultado. Do outro, o cortejo da vida, que entra na cidade. Jesus, que é acompanhado pelos seus discípulos e também uma multidão. Como viúva, naquele tempo, sua situação social era muito difícil. E não tendo filhos, ficava à mercê à própria sorte. E com a perda de seu filho, ela iria depender da boa vontade dos vizinhos e familiares. Sabemos o sofrimento que era grande para ela, que sabia que depois que fosse sepultado o seu filho, como que ela iria sobreviver depois? Pois além de perder o marido, e a única esperança que restava tinha acabado para ela. Só que para ela tinha acabado até o momento em que chegou à porta da cidade. Porque Jesus, Ele é a vida, Ele é o caminho e a verdade. E naquele momento, a solução para aquela mulher foi resolvida. Creio que todos se maravilharam, né? Se alegraram com aquele momento em que Jesus trouxe de volta a vida daquele filho, daquela viúva. Pois sabemos que quando Jesus chega, não importa o problema, a dificuldade que esteja passando, Ele sempre chega com a solução. Ele poderia